Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia, a semana que só está começando, esse mês que seja incrível. E será, em nome de Jesus, até porque, né? Hoje, largamos com 52 dias. Então, esse é um período esperado, desejado. Nós amamos. Eu vejo a alegria, a minha alegria, a alegria de todo mundo. Eu vejo um povo que vibra quando os 52 dias chega. Esse propósito incrível que tem mudado vidas, é um divisor de águas. Eu estou muito animada, com uma expectativa incrível, assim, sabe? Meu coração bate forte. Eu creio no que Deus está fazendo. Eu creio no que Ele vai fazer durante esses 52 dias. Serão dias inéditos, surpreendentes. É um tempo de restaurações, de reconstruções. É um chamado para muitos, para um recomeço. Eu vejo Deus chamando pessoas, dizendo, não, você não vai perder o seu ano. Não! Você não vai ficar onde você está e vai perder o seu... Não vai perder o seu ano. Você vai se levantar e vai dar passos de fé na direção certa, sabe? Você é uma estaca fincada na rocha que é Cristo. Tem uma promessa sobrenatural, que é Isaías 54, para nós, para este ano. Esse ano em que o Senhor tem nos levado para níveis tão altos, sabe? Níveis altíssimos. Começando aqui, ó, pela mudança interna. Eu vejo Deus trabalhando isso fortemente. Por quê? Porque cresce aqui dentro, vai crescer aqui fora. E Neemias, o período que Neemias mais cresceu foi quando ele aceitou o chamado do Senhor para restaurar as muralhas. Neemias vivia uma vida tranquila. Neemias nunca tinha enfrentado o que ele enfrentou lá em Jerusalém para levantar aquelas muralhas. Foram desafios inéditos, problemas que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele enfrentou desafios muito grandes. O próprio de levantar muralhas, sendo que ele não tinha experiência nenhuma em construção. Você vê que Deus é um Deus incrível, né? Ele não chamou um engenheiro para ir lá reconstruir as muralhas. Ele chamou aquele que estava disponível. O copeiro do rei, que quando ficou sabendo, e muitas vezes eu paro e penso, né? Quantas pessoas que o Espírito Santo já levou uma situação para que ela se movesse e ela ignorou, ela não quis enfrentar aquilo. E nos dias de Neemias, quantas pessoas que ouviram falar da destruição de Jerusalém? Quantas? E não fizeram nada. E as pessoas que estavam lá, vivendo aquilo todos os dias, aquele cenário de destruição feio, gente para baixo, e não fizeram nada. Pessoas que viram e não fizeram nada, tiveram oportunidade. E Neemias, que estava aproximadamente, não sei, uns 1.600 quilômetros de lá, ele ficou sabendo. Hanani conta para ele como estavam os sobreviventes do exílio. E ele não suportou. Gente, eu sou impactadíssima. Leia o livro de Neemias. É um livro pequenininho. Você vai me contar o quanto ele muda a mente da gente.
Neemias é uma das maiores lideranças da Bíblia. Eu aprendo demais com a liderança de Neemias. É uma liderança forte, determinada, um homem que encabeçou tudo. Flávio Josefo, o historiador, fala dele como um homem tão focado que por aproximadamente, se não me falha a memória, uns 2 anos, ele só comia e dormia quando não tinha mais jeito, pra você ter uma noção. Ele mesmo fazia a ronda. Então, assim, ele derramou a vida dele naquele projeto. Ele derramou a vida dele, a energia dele, a saúde dele, o dinheiro dele, porque leia o livro, você vai ver. Ele pagava do bolso dele as provisões diárias. Um homem que resgatou a dignidade daquele lugar, das pessoas, até os filhos de muitos que tinham sido vendidos como escravos, porque os mais ricos exploravam os que tinham dívidas, os mais pobres. E ele foi resgatando, comprou aqueles filhos de volta, sabe? Ele lidou, ele mexeu na ferida mesmo. Ele não poupou, não se poupou e não poupou ninguém. Ele lidou, eu fico encantada com a liderança dele, porque ele lidou com tudo. Leia o livro de Neemias, você vai ver. Ele lidou com tudo, conversas difíceis, desafios, situações dificílimas. Nada parou Neemias. E aí você tem um livro com o nome dele, com uma história incrível, um exemplo, um homem que marcou a história, cumpriu com o seu propósito na sua geração, que entendeu que o propósito da vida dele era levantar aquelas muralhas. E o que ninguém conseguiu por 120 anos em 52 dias, inacreditáveis 52 dias, ele levantou. E ele mostrou para todo mundo que não é que aquilo não tinha jeito, tinha saída, dava para fazer, só precisava de alguém que realmente cresce no Senhor e que fosse essa estaca fincada mesmo em Deus, sabe? Que nada o faz sair do propósito e se mover. Gente que tem propósito. É uma delícia encontrar pessoas que têm propósito. É maravilhoso encontrar pessoas que têm um chamado e atendem, né? Elas dão ouvidos ao chamado e elas se colocam lá. Em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos fazer parte do grupo que o Senhor falou para Elias. Eu fiz sobrar. Elias achou que estava sozinho, né? Quando ele foi para aquela caverna. E o Senhor falou, não, eu fiz sobrar 7.000, que não se curvou, não adorou Baal e nem beijou Baal. Nós precisamos ser esse remanescente, que não faz o que todo mundo está fazendo, que não quer se parecer com todo mundo, tem a linguagem de todo mundo. O povo de Deus é um povo separado, é um povo santificado, é um povo que carrega a faixa santidade ao Senhor, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Na cidade santa não entra impureza, não entra nada impuro. Sabe, a maior vitória da nossa vida é termos conhecido o Senhor, encontrado o Senhor e saber que o nosso nome está no livro da vida. Então desperta, levanta, se mova para Ele. Se você parou, volta. Se você está cambaleando, volta. Se você, sabe, sente que seu amor está esfriando, que está amornando, não. Cuida da sua vida espiritual. O mundo jaz no maligno. Olha a loucura que está aí. Quando parece que você já viu tudo, vem mais notícias horríveis. Sabe, loucuras, as pessoas estão enlouquecendo.
A distância de Deus está enlouquecendo as pessoas. Então, desperta. Não tem nada que vá agregar a sua vida aí fora, não. Cristo é a resposta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se volta para Ele. Aproveita um momento como esse para se voltar para Ele. Hoje nós vamos celebrar a ceia, vamos dar início aos 52 dias. Pega a sua família, traga um convidado, se volta para Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Aliás, deixa eu ler para você, olha aqui, ó. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, comer, beber, vestir, lhe serão acrescentadas. Ou seja, tudo o que eu preciso fazer é buscar a Deus em primeiro lugar. Portanto, submetam-se à autoridade de Deus. Resista ao diabo. Se submeta a Deus como nunca. Porque assim você vai conseguir resistir ao diabo com suas mentiras e enganos. Ele ilude as pessoas com mentiras e elas se enganam. E eu vejo gente correndo atrás de fantasias, de ilusões. O mundo promete uma vida que ele não entrega. Por favor, o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte espiritual, a morte eterna, a condenação eterna. Só tem um caminho de vida, uma forma de você ter uma vida plena e abundante. É em Cristo, é se voltando para Ele. É vivendo uma vida rendida, submissa, sujeita à vontade dEle e resistindo ao mal. Portanto, submeta-se à autoridade de Deus, resista ao diabo, fique firme contra ele. Como que você fica firme contra ele? Se sujeitando a Deus, mantendo Deus em primeiro lugar. Dizendo não para as suas vontades, para as ofertas do mal, para as opiniões, dizendo não para todas essas fantasias, dizendo não, fazendo como aqueles que não se curvaram. Estava todo mundo se curvando a Baal. Mas Deus disse, tem um povo que não se curvou, Elias, que não beijou Baal, um povo diferente, um povo separado, um povo que não se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, um povo que está resistindo, um povo que se sujeitou ao Senhor e estava resistindo, firme. E não cedeu para a cultura, para as opiniões, para a pressão de Jezabel. Um povo que estava vendo altares em toda parte a Baal, mas não se curvou. Um povo que não fez parte da maioria. Tinha ali uma minoria, mas que disse não a Baal, não ao sistema intimidador de Jezabel, um povo que continuou submisso a Deus, que aqui, fique firme contra ele e ele fugirá de você. Um povo que mais tarde viu a derrota da casa de Acabe, viu a derrota dos profetas de Baal,
Um povo que ficou firme até o fim, mas não se vendeu. Levante-se, você, essa estaca firmada, fincada na rocha que é Cristo. Não olha para a direita nem para a esquerda. Não deixe as oportunidades passarem. Ei, busca Deus em primeiro lugar. Você quer santificar tudo? Dê as primícias da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos. Cria seus filhos na presença de Deus. Medita na palavra. Ame a Deus com toda a sua força. É o primeiro e grande mandamento. Ame a Deus de todo o seu coração, mente, alma e forças. E ao teu próximo como a ti mesmo. Se volta para Ele. Eu vejo o Senhor chamando pessoas, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando que ele disse isso? Quando Pedro, claramente usado pelo mal, quis impedir Jesus de ir para a cruz. E o Senhor viu Satanás ali. Por quê, meus queridos? Porque essa é a geração mais pró-Jesus, mas mais anticristo. Veja bem que as pessoas não têm problema com Jesus, elas têm problema com Cristo. É com o sacrifício, é com a cruz. Elas não querem a cruz, elas não querem a renúncia, elas não querem os enfrentamentos e facilmente elas cedem para aquela conversinha de Satanás. Não, Deus não quer isso, Ele não se importa com isso, não é bem assim. O que mais encontramos é essa teologia sem cruz, que você pode viver a sua vida como você quiser. Não precisa pegar a cruz diariamente para seguir Jesus, não. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente e siga-me. É quando você diz não para suas vontades, para desejos, porque eles foram crucificados com Cristo. É quando você não cede para sentimentos. Imagina aquele povo nos dias de Elias, em que Acabe e Jezabel estavam no trono. Ela matava os profetas, explorava o povo para financiar a idolatria a Baal. Eles vendiam um engano. E quantos que começaram a cochear em dois pensamentos, estavam ali se dividindo entre Deus e Baal. Acho que Deus não vai se importar de eu buscar um pouquinho o Baal aqui, né? Afinal, ele é o Deus das chuvas, da prosperidade. E eles acabaram atraindo uma seca e miséria. Porque não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não! Nós precisamos ser estes aqui, Olha só, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Tem 7.000, Elias, que não se vendeu. Tem 7.000, Elias, que não se inclinou ao sistema, à cultura, que não beijou, ou seja, que não passou a ter intimidade com Baal. Não, Elias. Ainda tem gente íntegra. Tem gente que me ama.
que não se intimida diante das ameaças de Jezabel, que não se curva ao sistema, que não pegou a forma da cultura. Não, Elias, tem um povo íntegro que me prioriza, que está disposto a morrer, mas não vai se curvar ao sistema. O Senhor está nos chamando para esse nível alto. E neste domingo, em que nós damos início aos 52 dias, eu percebo um apelo do Espírito Santo, dizendo: levanta! Levanta! É hora de você se levantar e correr para Deus. O portal está aberto. Nós temos oportunidade agora. Nós não sabemos o que vem por aí, mas nós sabemos de uma coisa: Deus é a nossa única segurança, garantia. A nossa proteção está no Senhor. Quem pode nos segurar é Deus. Só Deus, somente Deus. Então levanta e ouça a voz do Espírito, porque Ele está chamando você. E se Ele disser: não precisa, não é bem assim, não sei o quê, grita para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, só coisas de homens, e eu não vou viver só para essa vida pequena. Eu quero uma vida elevada, aquela que glorifica a Deus. Deus está chamando por você. Hoje, 52 dias. Em todos os nossos templos, nós largamos com 52 dias e a Santa Ceia, aquele dia especial, glorioso. E eu oro e eu percebo o Senhor deixando claro que não serão 52 dias comuns. Nunca é, na verdade, né? Mas eu percebo que Deus, Ele começou uma obra de maturidade, de mudanças, e isso vai crescer, porque Deus tem coisas grandes com o seu povo, e Ele quer um povo maduro, para que Ele possa usar para grandes projetos. É tempo de você viver coisas inéditas no Senhor, experiências sobrenaturais, de crescimento, de amadurecimento. É Isaías 54. É hora de cantar mesmo sem ver, e ir limpando o terreno, e ampliando as tendas, e fincando bem as estacas. Ele nos mandou pensar grande e não temer. O que ele disse? Não tema, porque você não vai se decepcionar. Apenas se levante com fé e olhe somente para Deus. Derrama o seu coração nele e viva a glória dele, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E aquele que começou a boa obra vai terminar. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Apenas priorize a Deus. Sujeita ao Senhor e resista o mal. Apenas faça parte dos 7.000 que não se curvou àquela cultura, aquele sistema demoníaco, mas permaneceu lá, ó, intacto, íntegros, vivos no Senhor, comprometidos com Ele, firmes na presença dEle, como eu li para você aqui agora, ó. Portanto, submeta-se à autoridade de Deus. Resista ao diabo, fique firme contra ele, e ele fugirá de você. Aleluia! Então levanta, sabe, toma decisões aqui hoje. Nós estamos aí no meio do ano, você pode viver uma virada. Eu oro por todos que enviam seus pedidos para oração, eu clamo, e o meu clamor contínuo é: Senhor, desperta o teu povo, aqueça o coração do teu povo, incendeia. Senhor,
coloca a luz nas trevas, tira o agravo dos ouvidos, tira as escamas, ajuda cada um a ver aquilo que está oculto aos seus olhos. Porque, meus queridos, quantas pessoas que estão amornando, se distraindo, se afastando da verdade, aceitando todo tipo de engano. Não. Coloca um basta nisso, nada de mente dividida, nada. Chega de instabilidade. Vamos nos voltar para o Senhor com a força da nossa vida. Eu sei que Ele está chamando por você. Coloca a sua vida inteiramente nas mãos dEle. Sabe, talvez você hoje, não sei quantos que chegam e falam isso, eu não vejo saída, eu não tenho mais forças. Mas, se você começar a ouvir a palavra, e a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir mesmo, sabe? Deixar entrar a verdade. Isso vai te alimentar, vai curar você, vai aquecer você na fé, vai renovar a sua mente, a sua esperança e vai trazer restaurações poderosas para a sua vida, para a sua família. É um tempo de um novo começo. Deus está te chamando, se volta para Ele. Recomeça, deixa o que se foi. Deus está fazendo uma coisa nova. Olha uma coisa nova aqui diante de você. Venha, em nome de Jesus, e vamos viver a glória de Deus num nível que não conhecemos, porque é de glória em glória. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E peço, Senhor, que essa palavra tenha possuído os corações. E que neste momento eu tenha pessoas aqui fortes, com a mente alinhada. E dizendo já para o mal, para os sentimentos demoníacos, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás! Chega de buscar coisas naturais! Oh Deus, eu oro para que essa palavra tenha movido profundamente os corações e que nenhuma pessoa consiga ficar no mesmo lugar, com a mesma mentalidade, mas eu repreendo a frieza, todas as amarras demoníacas que prendem essa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus e que ela seja livre de todo atrapalho, de toda amarra, de todo engano, em nome de Jesus. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, e eu oro por um povo forte, que o teu povo seja despertado e se renda ao seu chamado, com coração humilde, quebrantado, submisso à sua vontade, Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha tocado os corações, Senhor, que essa pessoa esteja sendo despertada e fortalecida agora com essa mensagem, e que, Senhor, que a tua graça cubra, o favor do Senhor, de maneira que ela se levante determinada a mudar o rumo, como o Senhor mandou Israel mudar o rumo. É hora de mudar o rumo. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje, então, abrimos o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, vamos celebrar a Santa Ceia e dar início aos 52 dias. Vai ser uma glória. Levante-se, traga a sua família, um convidado, alguém que você sabe que precisa muito, e vamos adorar o Senhor e ver a glória dele. Se ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.